Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NS Tech Talks. Dessa vez a gente vai falar da relação cliente-fornecedor e como buscar eficiência nessa relação. A gente sabe que desde a década de 90 a gente vem recebendo muitos novos fornecedores de serviço logístico e tecnologia no Brasil, competidores nacionais e globais que tendem a ficar cada vez melhores com o tempo. Então essas parcerias tendem a trazer muito benefício em termos de inovação, tecnologia, uso de ativo, diminuir a ociosidade e tantas outras coisas. Ao mesmo tempo, também tem muita barreira nessa colaboração, passando inclusive por compliance, a questão de segurança de dados, informações, qual de fato, são os interesses que estão por trás de uma parceria mais profunda. A ideia é a gente mergulhar um pouco nisso com nossos dois grandes convidados, começar apresentando a Yasmin Tavares, Head de Transporte na Mondelez Internacional. Muito bem-vinda, Yasmin. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu trouxe um presentinho, não podia deixar de trazer, né? Relação de parceria. Então, segue alguns Olha, mimos que aí, ótimo. Nossas marcas para vocês aproveitarem aí, dividirem Somos como vocês todos quiserem. clientes, isso a gente pode dizer. Muito isso obrigado. Temos também o Denis Batistuta, diretor de plataforma da NS Tech. Bem-vindo, Denis. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E a Lara Carolina, nossa jornalista da NS Tech. Bem-vinda. Prazer, sempre um prazer. Muito bom. Bom, vou começar primeiro com a Lara. Sempre gosto de trazer umas informações iniciais. Por que colaborar? Certo. Um artigo da Accenture lista 3 grandes vantagens na busca por parcerias com fornecedores, né? A primeira delas é o uso de tecnologia para agregar valor aos clientes finais, as interações e conveniências de alta qualidade e soluções personalizadas e completas que atendem às necessidades, né, de ambos os lados aí. E aí a gente vê isso na prática, porque 48% dos prestadores de serviço acabam desenvolvendo soluções customizadas e personalizadas para os seus Uma vez que exista a parceria. Exato. Que legal. E aí, vale a pena colaborar com o fornecedor? Olha, gente, vale muito a pena colaborar com o fornecedor. A gente tem inúmeros motivos para dizer que vale a pena, né? E eu acho que 2 que eu queria citar, assim, que são exemplos muito fortes, são, primeiro, você dar nível de serviço na nossa área, né, em logística, dar nível de serviço, fornecer uma melhora de nível de serviço é uma coisa essencial que todos os nossos clientes e também que os nossos fornecedores buscam muito. E à medida que você colabora, que você entende as necessidades do seu fornecedor, você consegue colaborar com ele para alavancar isso. Então, exemplo simples aí de transporte, né, que é a minha área de expertise. Eu tenho um fornecedor que transporta para mim pro Nordeste, mas eu nunca dou carga para ele para descer, né? De volta para São Paulo ou para o Sul, seja lá onde for a sede dele. Putz, esse cara vai ter uma ociosidade ali, um ativo dele que vai estar parado. E se eu tenho dentro do meu circuito a possibilidade de fazer isso acontecer, eu posso fornecer para ele essa hipótese. E isso é uma questão de colaboração que pode trazer não só eficiência e nível de serviço, né? Porque o caminhão do cara vai estar sempre girando, o motorista vai estar sempre em rota, como também saving, né? Porque rodar o veículo em vazio é muito mais custoso para o transportador também. E para a gente também é muito financeiramente muito mais viável negociar o frete retorno. Então, assim, vale a pena colaborar por N motivos, mas eu acho que nível de serviço e custo são 2 dos principais, assim, que a gente tem que citar logo de cara sempre que a gente fala de colaboração. Que é interessante. E do lado do cliente, Denis, por que se aproximar, por que criar relacionamento com o cliente? Vale a pena? Eu acho muito legal o que a Yasmin comentou. Afinal de contas, a parceria aqui tem que... você tem que sair do papel de fornecedor para virar parceiro. Quando ela fala de um frete de retorno, ela já está pensando na parceria, no parceiro dela fazer um bom negócio com ela. Afinal de contas, um bom negócio vai reverberar talvez custos menores, uma eficiência melhor. Então, acho que do nosso lado, quando a gente atende um cliente, saber por que ele contrata a gente, saber qual é o propósito, qual é a finalidade, né? Para você poder ter essa colaboração, para você jogar um jogo aberto e falar, poxa, eu vou lá para o Nordeste, você consegue me ajudar numa carga de retorno? Se você tem uma relação de fornecedor, talvez você não vai ter essa conversa, né? Mas na colaboração, na parceria, aí acho que vale super a pena. Acho que é um ganha-ganha na prática aqui para todo mundo. E acho que até pegando o ponto aqui da NS Tech especificamente, de onde você vem, que é muita solução diferente, até para conseguir ser mais cirúrgico na oferta, né? Perfeito. Para conseguir ter. Agora, os fornecedores buscam também parcerias ou você vê isso muito vocês puxando deles? Buscam muita parceria. À medida que a gente abre, né, o caminho para estar junto, que a gente quer ser parceiro, que a gente quer ter esse canal aberto, eles se sentem muito à vontade para nos procurar e nos pedir ajuda, né? Acho que
não tem como a gente conversar hoje e não citar essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Verdade. Eu tenho fornecedores que são da região e que hoje estão nos pedindo muita ajuda. Eu tenho um caminhão que está parado em São Paulo, no Espírito Santo, onde a gente tem operações. Conseguem, por favor, me mandar para qualquer lugar? Eu preciso desses motoristas rodando, eu preciso gerar receita. A maior parte do meu faturamento está no Sul. Consegue me ajudar em uma questão emergencial? E isso é para citar um exemplo de agora, né? Mas não só isso. Próprio frete retorno também, eles vêm e trazem para a gente como colaboração. A gente tem fornecedores que buscam a gente para colaborar até com marketing, que é super legal, né? Porque sai um pouco da nossa casinha. Então, eu tenho um caminhão aqui que eu comprei novinho, da cor do bis. Será que a gente pode botar a marca do bis Muito aqui, legal. Morumbis, né? Usando a questão do naming rights e sei lá, circular esse caminhão pelo centro de São Paulo, deixar ele parado na porta do estádio. Dá mais visibilidade pro caminhão dele e também pra marca ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí é uma colaboração de marketing que a gente acaba fazendo em conjunto. Então, para citar alguns, né, dos que me procuraram para fazer parceria. Então, a partir do momento que você abre o caminho, colaboração vem de todos os lados. E é super legal, porque isso traz oportunidade, né? Voltando na sua primeira pergunta. Vale a pena? Putz, eu tô com oportunidade de marketing em transportes, porque o meu fornecedor que entende que colaborar comigo é um caminho aberto. Ele propõe, né? Propôs Parte para mim. dele. Então é super bacana. E a pressão é mais do cliente ou nossa aqui pra gente conseguir se aproximar? O que você percebe, Denis? Paulo, acho que o legal é quando vem dos dois lados, né? Acho que a gente, quando é fornecedor, a gente tem uma obrigação, a gente presta um serviço, o nosso cliente espera um nível de serviço da gente, mas quando o parceiro está aberto para discutir, por exemplo, logística com marketing, eu acho que daí é um nível de parceria, um nível de proximidade que a gente vai estabelecendo no dia a dia, que é muito legal. Eu vejo que tem oportunidades em todos os aspectos aqui para a gente atuar, mas vale super a pena a gente sempre estar nesse equilibrado dos dois lados. Esse ponto é legal. Agora, só para não perder, você citou de fato essa tragédia do Rio Grande do Sul, e tem um dos conteúdos que a Lara tinha trazido, vai trazer exatamente sobre isso, né? Que em momentos de estresse, a colaboração e a parceria se tornam ainda mais verdadeiras e mais eficientes para ajudar cada vez mais. Fala, Lara. Exatamente. Um artigo da Mundo Logística fala como a parceria entre fornecedor e cliente fortalece as cadeias de abastecimento em momentos de crise, né? Usando como exemplo o pós-pandemia e a alta da inflação. É muito importante que os fornecedores e prestadores de serviço, junto com os clientes, varejistas e distribuidores, trabalhem com um objetivo em comum de eliminar ineficiências, né? Tipo, trabalhar em conjunto mesmo. Responde mais rápido. A crise. Exato. Muito legal. E no final, né, só para pegar um ponto aqui, se o mercado não recuperar, todo mundo vai sair perdendo, né? Então, se verdade. o Rio Grande do Sul não voltar a operar como vai ter problema para escoar grão, vai ter problema para vender bis no supermercado de lá. Então, no final do dia, se todo mundo não se ajudar, o mercado vai afundar todo mundo perde. todo mundo vai perder. É Acho verdade. que é o famoso perde-perde. Então, acho que faz muito sentido esse aspecto da colaboração. E o que você vê de barreira, Yasmin, para a colaboração? Ou pontos que podem dar errado, ou pontos de atenção, ou coisas para se atentar quando, né, você vai desenvolver, iniciar ou aprofundar uma parceria? Olha, o primeiro ponto é o que você citou na abertura, é a questão de compliance. A gente precisa estar muito atento hoje em dia. A gente tem cada vez mais controles internos que são super importantes para garantir idoneidade, né, do processo. Seja por lado do fornecedor, seja do lado do cliente. Legislações até, né, que nos ajudam a direcionar essa questão de compliance. Então, é super importante ficar de olho nisso e garantir que a gente não cruze uma linha, né? Porque a colaboração, ela precisa ir até um determinado ponto e depois disso passa a ser um problema de compliance. Então, é sempre importante a gente ter pessoas ali que nos ajudem a olhar e a tangibilizar essa linha, nos apoiando dentro dos nossos processos de colaboração. Então, eu tô sempre com um time de compras, eu tô sempre com um time de legal. Você tem parceiros de outras áreas também, né? Que acaba sendo dar uma idoneidade ao processo. Exato, que estão sempre junto com a gente, nos ajudando a garantir que o que a gente está fazendo ali está dentro do que é permitido e do que faz sentido, né? E, claro, o fornecedor ou o cliente também sempre vai ter alguém do lado dele para garantir que isso aconteça. E, às vezes, são leis ou regras ou normas de compliance que são um pouco antiquadas. E aí a gente também tem que ir desafiando o status quo e entendendo até quando dá para a gente ir, né? Acho que esse é um. Outro ponto muito claro é falta de transparência estratégica. É super importante. E aí é triste, né? Porque é um ruído de comunicação, que é fácil da gente mitigar, mas que ainda existe e existe muito.
Então, eu acho que ter essa abertura estratégica dentro daquilo que é possível e aceitável, claro, com os seus parceiros, é uma barreira que ocorre muito ainda, mas que a gente tem, como executivos, a missão e a responsabilidade de quebrar, né? Então, acho que se comunicar, abrir sua estratégia dentro daquilo que faz sentido com o seu fornecedor, às vezes com o seu cliente, ajuda muito a viabilizar algumas coisas, né? Então, acho que essas são as duas principais, né? Comunicação e compliance. Até do compliance, você mesmo citou, né, Denis? A questão da transparência na relação, né? Acho que quanto mais transparente, mais ganho. E eu até fiquei curioso uma coisa, né? A gente sabe que, poxa, o mercado hoje está cheio de empresas fazendo inovação e você comentou, né? Tem o compliance, tem regras de cybersecurity e tudo mais, mas muitas vezes as empresas que são mais inovadoras não estão preparadas para entregar esse aparato de solução para uma empresa com as exigências da Mondelez. Quando você tem uma situação dessa, como é que você lida, como é que você traz os stakeholders para a mesa? Que é super interessante. Tem uma inovação, tem uma oportunidade. Mas às vezes startup talvez caia nisso, às vezes, né? Uma tecnologia nova. E tem regras que são muito rígidas dentro de uma empresa como a Mondelez. Com certeza a Mondelez tem que seguir ali um padrão muito estreito. Como é que você faz? Como é que você aproveita essa oportunidade para trazer gente para realmente discutir esse status quo, né? Tem uma oportunidade na mesa e aí? As regras vão impedir a gente? Me conta um pouquinho. É muito interessante esse ponto. Eu tenho muita sorte, porque na Mondelez a gente tem um programa de inovação aberta, então a gente tem um caminho facilitado para que isso aconteça. Mas corporativo. Então, a gente já tem um caminho facilitado, contrato facilitado. Já tem modelo, já tem padrão. Facilitado, já para abrir esse tipo de espaço. Mas eu já tive experiência onde isso não era uma realidade tão clara. E, gente, eu acho que assim, primeiro qual é a solução que você vai resolver e qual é o valor que esse parceiro, essa empresa ou esse cliente agrega para o negócio. E saber contar a história para a pessoa certa. Sempre tem alguém que pode te ajudar a quebrar determinadas barreiras, né? Aquelas que são flexíveis, né? Tem umas que a gente não quer quebrar e não pode. Mas as que são flexíveis, sempre tem alguém ali disposto. Então, qual que é o valor que esse parceiro vai agregar? E como é que a gente conta a história para a pessoa certa para garantir que a gente consiga quebrar essas barreiras e flexibilizar aquilo que precisa ser flexibilizado. E outra coisa também, ainda no rumo da parceria, que eu acho que é um caminho bacana, tá bom, talvez eu não consiga diretamente com esse parceiro colaborar. Mas será que eu tenho algum parceiro que consegue colaborar com esse terceiro e viabilizar para mim essa solução, entende? E trazer o ganho inicial que você trouxe de serviço e custo, por exemplo, Exatamente. Só que indiretamente, né? Por uma outra forma que me garanta aquela segurança. Eu tô pensando muito em cybersecurity aqui, né? Sim. Mas que me garanta aquela segurança que eu preciso. Putz, talvez esse meu parceiro aqui, que tem todos os quesitos de segurança que eu preciso, ele consegue absorver. E aí, como eu com ele tenho segurança de que eu vou estar dentro do meu compliance, putz, aí funciona. Então, no limite, você tá empurrando um ganho, né? Às vezes você não pode capturar esse ganho diretamente, você vira a inovação dos seus fornecedores e eles conseguem implementar. É isso. E talvez amplificando, porque talvez esse seu fornecedor vai prover essa outra solução para outros clientes dele. Então, é um caminho direto. Como que você conta a história para a pessoa certa e sabe tangibilizar os ganhos, ou não consigo, então tem outros caminhos que eu consigo fazer isso acontecer com algum outro parceiro meu que já está homologado, digamos assim. Então, acho que são 2 caminhos legais aí de explorar. Legais e legais, né? Legal e legais. E Exato. nice. Legal e nice. Boa. Barreiras, Lara. Sei que tem, talvez ela falou algumas, não sei se falou todas. Sim, um artigo da McKinsey listou as 3, né, grandes barreiras aí. Número 1, né? Antes delas gerarem valor, esses projetos, né, exigem tempo e esforço. Isso, muitas vezes, né, gera ansiedade aí pelo retorno e tudo mais, pode ser uma barreira. A colaboração exige uma mudança também de mentalidade entre os compradores e fornecedores, né? Todo mundo precisa estar envolvido nesse mindset. E a maioria dos esforços colaborativos necessita de um envolvimento intensivo e multifuncional de ambos os lados. Então, aí tem que estar todo mundo... Mas muito comportamental as muito 3, comportamental, né? Cultural, exatamente. comportamental. Cultura. Que interessante. Para relação, ela falou uma relação de compliance pensando em uma multinacional. E para a relação de venda, essa colaboração traz um conflito com a sua visão comercial? Pô, eu tenho um método, eu preciso vender, eu preciso implementar.
mas eu quero colaborar. Eu acho que tem um ponto aqui que a Lara comentou, até das barreiras, né? Quando a gente fala de uma informação, quando a gente vende um sistema, tem sempre uma ansiedade de você ver o sistema implementado e rodando. Mas não é rápido, não é simples. É verdade. Muitas vezes demora 3, 6, 9 meses, dependendo da empresa e da complexidade. Acho que tem alguns conflitos que a gente entra aqui, né? Poxa, o comercial está querendo empurrar, mas tem um time de implementação que está querendo fazer bem feito. E aí eu acho que vem muito da questão do time multifuncional, as pessoas atreladas ao projeto tomarem riscos para seguir adiante. Afinal de contas, tem sempre algum lado que, né, não vai ficar 100% satisfeito, Paulo. Então, acho que assim, tem sempre um impacto, mas tem que ser mensurado no final do dia. Acho que a Yasmin falou uma coisa que eu até anotei aqui, né? Tem sempre uma dor que alguma solução está atacando. No final do dia, se você está vendendo um projeto, o cliente está querendo comprar uma solução para uma dor. Tudo isso bem colocado, um processo de onboarding bem feito, todo mundo deixando claro timings, sempre aparece imprevisto. Eu acho que tem aqui um papel que eu já fiz em outros lugares, que é do CS, que é sempre muito importante deixar muito claro, né? Pô, o sistema é complexo, dificilmente vai ter uma jornada que vai funcionar perfeito de começo, meio e fim. Então, se você está com a jornada bem amparada, com as reuniões, com os pontos de contato corretos, eu acho que dá para comercialmente você fechar a venda, entregar a solução, fazer um projeto bem sucedido. E pega as principais barreiras colocadas, vai na linha da questão de transparência e compliance, né? Fica uma relação. Mas exige um amadurecimento corporativo, né? Para conseguir. Talvez sendo uma área de inovação ajude um tanto, né? Mas exige um amadurecimento. A cultura da Mondelez, né? Que agora assim que fala, a gente tem que aprender. É uma cultura inovadora, você percebe? Olha, a gente mudou muito, tem mudado muito nossa cultura e a gente está em um momento assim de fomentar muita inovação. Então, sim, acho que a gente está muito nessa pegada de inovação, mas é uma jornada. Claro. Né? Então, a gente está até... Esse ponto é muito interessante, porque a gente está falando agora justamente disso. É cultura de inovação. Como é que a gente cria uma cultura de inovação? Porque não basta ter o programa de inovação aberto, a gente precisa ter as pessoas com a mente virada para a inovação. E aí é aquilo, né? Aquele negócio bem clichê que a gente sempre fala. Inovação não é necessariamente você contratar uma startup para fazer um BI e automatizar, né? Às vezes é inovar a forma como você faz ali o seu dia a dia, como você se comunica, como você... às vezes até se locomove para os lugares. Então, é a gente criar, de fato... a cultura mesmo, a né? cultura mesmo. Sair do automático, né? Sai do automático. Exatamente. Que legal. Perfeito. E dá para colaborar com o cliente, porque vocês são, né, contratantes de um lado, mas também são contratados de outro. Como que é esse outro lado, né? Todos nós aqui somos clientes de vocês. Olha, dá e muito para colaborar com clientes. A gente, inclusive... Estamos com um programa de transformação logística aí a todo vapor, que é o programa Lens. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido sobre. Sim, muito legal. Tá bastante na mídia aí. Verdade. E a gente conseguiu resultados incríveis colaborando com clientes. Assim, só para citar o exemplo do Atacadão, que eu acho que é o mais emblemático que a gente teve, o Atacadão de São Paulo. A gente conseguiu, assim, em 14 semanas do programa de colaboração implementado, reduzir o nosso ACT as siglas, né? É o tempo de entrega, do momento em que o cliente coloca o pedido até receber. Legal. Foi de 14 para 7 dias. Nossa. A gente conseguiu baixar a ruptura no Atacadão da casa de 14% para 2%. Então, assim... São ganhos muito significativos. Muito expressivos. Para os dois lados, né? Para os dois lados. Porque gira mais para ele e gira mais para vocês. Exatamente. E em um processo de colaboração curto, né? Então, para demonstrar que, às vezes, o tempo, dependendo do tipo de processo, é uma barreira, mas, às vezes, ele é uma forma da gente mostrar que aquilo é possível. Né? Porque 14 semanas para um processo de colaboração, putz, não é nada. É verdade. E, assim, a gente não só conseguiu atender o cliente com mais assertividade, como a gente conseguiu reduzir os estoques dele na cadeia, abastecendo ele de maneira mais assertiva. Né? Então, menos estoque na cadeia, menos ruptura e mais agilidade de entrega. Então, assim, é um ganha-ganha incrível que a gente conseguiu fazer e mostrando que a colaboração funciona e funciona em todos os níveis. E uma coisa que eu acho que é importante citar também é a resiliência para colaborar, né? É muito importante a gente ter resiliência para colaborar. Nem sempre vai ser um mar de rosas, nem sempre vai dar tudo certo. As coisas acontecem, o CD tem uma ruptura, às vezes ele não vai conseguir fazer o pedido toda semana como a gente queria, e a gente também precisa ter resiliência e jogo de cintura para saber que nem sempre os interesses vão estar 100% alinhados e como é que a gente se encontra no meio do caminho
quando isso não consegue acontecer da forma como a gente tinha combinado inicialmente. Nossa, e dois casos me vieram. Primeiro, teve uma empresa que veio aqui nesse programa também, que era de logística colaborativa, falando desse desafio de alinhamento de expectativa, né? Que às vezes você quer muito e demora um pouco mais. E depois, um caso do Carrefour, né? Recentemente teve a fusão aí com o Grupo BIC também, foi uma gravação aqui bem interessante, falando dessa questão de gerenciar a ansiedade. Às vezes isso e saber que as coisas vão mudar, mas que tem que estar muito alinhado. Mas você falou uma coisa interessante, né? De um lado você tem essa colaboração com o cliente, mas o que eu li sobre o projeto, que foi muito legal, serão de fato várias matérias, é que teve muita interação dentro da Mondelez para isso funcionar. E aí também veio depois, queria que você comentasse, Denis, porque aqui também, né, que a gente tem, dentro da NSTech, tem muita solução diferente, como é que isso é feito quando vai atender um cliente. Mas como foi isso lá? Teve também uma reorganização interna para conseguir essa colaboração externa. Muito importante esse ponto. É aquilo que a gente sempre fala, né? No jargão corporativo, trabalhar em silos é um problema. Isso tem 50 milhões de artigos que se vocês Mas isso só acontece na Suíça, não aqui. E a gente precisou, de fato, deixar de trabalhar em silos e transformar esse programa, né, o Lenses, aí que tem esse nome, em um programa corporativo. Então, não é um projeto de supply chain. Que legal. Não é um projeto de logística, é um projeto da empresa. Então, tem uma frente comercial junto com uma frente logística que trabalham sempre de mãos dadas para tentar entregar o melhor para o cliente, levando em consideração nossas necessidades. Então, não é mais apenas o comercial indo lá para o cliente, defendendo 100% daquilo que o cliente quer, sem olhar para custos logísticos e para outros impactos que a gente tem. E nem o contrário também, né? E Que é nem só o contrário. pensar em custo, né? E não no serviço. Exatamente. Então, olha, essas são as nossas necessidades e a nossa realidade. O cliente coloca as necessidades e a realidade dele e juntos a gente chega no melhor balance de tudo isso, entendendo que as nossas prioridades são ter um bom nível de serviço, ter a menor ruptura possível, ter a menor quantidade de dias de estoque possível, porque isso é bom para todo mundo que está envolvido na cadeia. E se a gente não fizer isso internamente muito bem alinhado, a chance de a gente ter ruído na frente do cliente e de todo esse processo e por terra é super alta. Então, a primeira colaboração que a gente entendeu e foi um aprendizado ao longo do projeto muito interessante que a gente precisava ter era, de fato, interna. Para, então, ir com uma única voz para o nosso cliente. E a mesma coisa é verdade para o nosso fornecedor. A gente tem que sempre ter uma única voz. Não é a voz do comercial ou a voz da logística. É a voz da Mondelez perante o cliente. Nesse programa de colaboração. E é um desafio para a NSTech também, ter a voz da NSTech dentro do cliente, dada essa diversidade? Com certeza. Acho que pela quantidade de empresas que foram entrando no ecossistema com o passar do tempo, é normal o cliente ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos de contato, né? No final do dia, a unificação também da voz facilita o entendimento, acho que dos dois lados, né, Paulo? Você ter um ponto de contato único para trabalhar, desenvolver, representar a sua empresa, representar essa verdade que você comentou, afinal de contas, né? São pessoas que representam a empresa no final do dia. Acho que tem aí grandes ganhos para todo mundo. Você tem um interlocutor que vai cascateia a estratégia da empresa, é o responsável por essa jornada dentro da Mondelez, dentro da NSTech, por exemplo, tem um ganho para todo mundo no final do dia. Né? É verdade, mas assertivamente ir em cima da dor certa, exato, né? No limite. Exato. E a tecnologia? A NSTech é uma empresa de tecnologia. Ajuda? Facilita essa integração? Facilita a colaboração? Do que eu vi aqui no meu tempo de casa, clientes gerenciando 3, 4, 5, 10 sistemas ao mesmo tempo, uma operação complexa igual a da Mondelez, tem que ir lá fazer agendamento no atacadão, no GPA, é outro formato. Afinal de contas, a gente sempre quer vender. Então, acho que assim, sem dúvida nenhuma, quando eu penso nessa jornada, me vem um ponto de integração entre sistemas, uma jornada unificada, coloca num sistema, o procedimento corre entre os outros. Eu acho que sim, tem uma oportunidade, um ganho de escala aqui enorme. Afinal de contas, todo mundo tem vontade, né? As empresas todo mundo tem desejo de evoluir na inovação, mas nem sempre todas estão capacitadas. Então é comum você ver empresas que não têm um sistema tão adequado. Então, essa integração, esse rollout aqui, para mim, acho que é fundamental. Eu sempre penso nisso, cara, na integração. E traz duas coisas importantes aqui que vocês falaram também. A segurança de dados, né? Porque daí você entra com ferramentas mais sólidas. E uma questão de compliance, porque os dois lados têm regras de compliance, né? Então, quando você vai para uma empresa maior, é interessante. E a eficiência. Troca de dado em tempo real, né? O sistema automaticamente já vai passando de cadeia em cadeia. Afinal de contas, vai para um CD, o CD tem que ir para a loja loja tem que avisar o CD tem que avisar o fabricante tem que mandar o produto para o distribuidor. A cadeia ela é hiper complexa. Então, se você tem interação humana o tempo todo,
a chance de você ser menos eficiente é muito maior, né? Então, acho que Perfeito. a integração entre sistemas me vem muito na cabeça como uma vantagem de um ecossistema integrado. É verdade. Facilita também trazer novos clientes, novos fornecedores. Exatamente. E se eu puder acrescentar um ponto nessa questão de tecnologia, eu acho que tem duas coisas que a gente falou aqui que também a tecnologia ajuda muito. Primeiro é uma das barreiras que você citou, o tempo, né? Quanto mais a gente tem sistemas integrados, quanto mais a gente tem visibilidade, que é outra coisa que a tecnologia ajuda a garantir, mais rápido é a gente entender onde a gente tem oportunidade de colaborar. Que legal, E isso eu acho que é super bacana e é uma coisa que a tecnologia facilita muito. Porque, putz, enquanto eu quero colaborar com alguém e eu estou procurando formas de colaborar e eu não tenho uma tecnologia atrelada que me facilita, que me faz isso saltar aos meus olhos, eu perco tempo, né? E se eu tenho tecnologia, se eu tenho visibilidade que me coloca isso à mão, putz, facilita muito a identificar essas oportunidades e focar em fazer de fato acontecer e não a buscar essas oportunidades, né? Então acho que que é um pouco do conceito da própria torre de controle, assim, agora cada vez mais, né, entendendo isso. No fim, ela é uma grande ferramenta muito bem organizada para você identificar e implementar rápido. Exato. É exatamente o que você está falando, né? Ela em si não traz grandes ganhos, a não ser que tenha umas pessoas para conseguir identificar. Muito legal. Quem não está colaborando ainda, deveria, né? Todos os fornecedores, mas precisa colocar esse pé nessa piscina. Como é que você convida essa pessoa para... Principalmente quando a gente fala de fornecedores, né? Que ficam nessa guerra, às vezes, para conquistar cliente e tudo mais. Como você convida esse pessoal a pensar em parceria de longo prazo, a pensar em pensamento estratégico, a pensar em trabalhar junto? Olha, eu acho que assim, ficou muito claro por tudo que a gente falou aqui, o tanto de benefício que traz a longo prazo. Eu diria para começar muito simples. Gente, a colaboração, ela não é algo que está na estratosfera e que a gente tem que fazer um grande programa para poder começar a colaborar. Não. E aí eu cito meu exemplo. A gente criou, reestruturou o nosso programa de gestão, que a gente chama Programa de Gestão de Transportes, né? Que é um grande programa de colaboração e gestão mesmo com os nossos fornecedores. E a gente começou a colaborar. Governança, olha, reuniões mais próximas, agendas mais presenciais, visitas, coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, mas estando mais presentes e trazendo muito na fala a vontade de colaborar. Tragam para a gente oportunidade, a gente quer colaborar, a gente quer estar junto. E isso por si só trouxe para a gente, assim, logo no começo da minha gestão na Mondelez, ganhos super expressivos. E aí, para vocês terem um exemplo. Só de dar essa abertura e criar uma frequência maior de aproximação. Conversar, estar presente, visitar o fornecedor, chamar esse fornecedor para nossa casa, às vezes, fazer uma sessão. A gente tem lá todos os nossos SLAs de contrato, né, que são muitos, a gente mede todos os meses e tal. E quando a gente começou com esse programa, a gente atingia 50%, em média. Todas as transportadoras atingiam 50% dos KPIs. Era 50% verde. Se era 10, 5 estavam verdes ali. Em 4 meses, a gente chegou a 90%. Nossa, só nesses alinhamentos. Só se alinhando, sendo cirúrgico na comunicação, entendendo como que a gente endereçava todos os problemas, não cobrando só do fornecedor, mas nos colocando também como parte dos culpados por aquilo estar acontecendo, sabe? Então, assim, como que a gente coloca o pezinho na água da colaboração? Gente, começa simples. Escolhe um fornecedor, conversa com ele, pensa como que pode ser bom para os dois, 1 ou 2 ações e, de preferência, as mais rápidas possíveis. Porque essas são as que vão construir a cultura. Vão fazer com que as pessoas vai alimentar entendam. E vai dar subsídios para, né? Exato. Esse crescimento. E não só constrói a cultura dentro da organização, de você para cima, né? Você mostrando que você está conseguindo fazer isso, como também com o time. E aí é que a magia acontece, né? Porque se a maior parte do time colabora, entende que a colaboração é o caminho, isso começa a ter ganhos exponenciais. Porque tudo que você faz passa a ser pautado em colaboração. Nossa, então, muito legal. E tem eu acho muita que é por aí. rotina, né, de relacionamento, se a gente parar para pensar, né? Muita. Que legal. Denis, tecnologia ajuda. E ajuda muito. Certeza. Chama embarcadores para colaborar mais. Cara, eu acho que pegou um ponto muito legal, que eu acho que a Yasmin aqui falou a palavra-chave, que é a preocupação do embarcador agora com o fornecedor dele, né? A gente estava muito preocupado, a gente em atender, e aí o embarcador fica naquela situação de ser servido, mas quando a gente quer colaborar, quando a gente quer buscar melhorias, a importância de você falar, peraí, como eu te ajudo também, né? Como é que você pode ser o melhor fornecedor para mim? O que está acontecendo
dentro do ecossistema. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei super legal, esse ponto de contato, ter a reunião, ter a cadência, ter a periodicidade de conversar sobre, né, o que impacta o dia a dia do negócio. Acho que faz muito sentido. Trazendo para a tecnologia, acho que para a gente é fundamental. KPI, controle, SLA, buscar eficiência, são alguns pontos que eu acho que a tecnologia ajuda aqui dentro do dia a dia a dar visibilidade. E Yasmin falou, KPI está aí, se você não explode na sua frente, na torre de controle, dando um alerta, muitas vezes ele passa batido e aí a tecnologia pode sempre estar te alertando em tempo real do que está acontecendo. Entrega valor sem você pedir quase, né? Se bem implementada. Isso. Muito legal. Exatamente. Voou o tempo. Yasmin, Denis, Lara, Boa. muitíssimo obrigado pela participação. Muito legal, muita conversa. Espero que as pessoas colaborem mais com isso. E queria agradecer a todos e todas que estiveram com a gente. E voltamos no próximo NS Tech Talks.